Na Sulina, a partir deste momento, um programa de debates, informações, opiniões, desabafos, críticas, elogios, sugestões e curiosidades. Está no ar. Tema Livre. Bom dia, Dom Pedrito. Bom dia, 2026. Esse é o nosso primeiro programa, Tema Livre, nesse novo ano. Esse novo ano que nos remete, por tudo que tem acontecido, a um momento de chefões, de conquistas, de invasões, e nos faz voltar um pouco na história. E não são momentos tão distantes assim. Eu até pedi para o Valdir colocar esse fundo. Esse fundo é emblemático. Esse fundo é do filme O Poderoso Chefão. E nesse momento nós estamos vivenciando tudo aquilo que a humanidade, ao longo da sua história, presenciou ou até lê através dos livros da história. Conquistas, conquistadores, conquistados. Mas também nesse mesmo limiar, nessa mesma convergência, estão os heróis e os traidores. Mas a pergunta que fica: a história das nações é escrita pelos seus heróis? E o que é um herói? Afinal de contas, o herói para alguns pode ser o traidor para outros. As demonstrações estão aí. O Donald Trump prendeu o presidente e veio aí, capturou o presidente da Venezuela, um ditador, numa trajetória sanguinária ao longo da última década, de todo um sistema que escravizou um país. Interessante até que aqui no Brasil tem muita gente fazendo manifestações contra as atitudes do presidente norte-americano, chamando ele de imperialista e toda aquela coisa. Mas grande ou total parte do povo venezuelano, inclusive aqueles que cruzaram as fronteiras com o Brasil, estão comemorando. Venezuelanos que foram obrigados a abandonar a sua pátria e virem para o Brasil ou migrarem para outros países, estão comemorando. Porque foram eles que sentiram o látego batendo, o chicote, o relho, o fuzil batendo na sua pele, na sua carne, ou também atingindo as suas famílias. O que são traidores? O que são heróis? Heróis de alguns, traidores de outros. Para exemplificar e ser breve, Judas era um traidor para os cristãos, mas ao mesmo tempo era um herói para os fariseus. Ser herói e ser traidor depende do ponto de vista ou do lado onde você se encontra. 2026 promete muito. Será um ano em que poderemos, talvez, escolher heróis ou escolher traidores. Que bom que pudéssemos escolher aquilo que há de melhor para nos representar. O mundo precisa de seres humanos. O mundo precisa de homens com valores humanos. Homens, mulheres, jovens, idosos, enfim, seres humanos. E o poder? Qual é a forma de poder que vai realmente fazer a balança pender para um lado ou para o outro? Aquele poder que não se manifesta, Pacase? Aquele poder que está ou que fica nas sombras e que só define a maneira como as coisas vão acontecer quando lhes interessa? Dizem até, a física quântica explica isso aí também. Temos um quarto poder,
no mundo? Temos realmente alguém que comanda a tudo e a todos? Esses que estão hoje no poder são os poderosos? Ou são apenas marionetes de um poder maior? Bom dia, Dom Pedrito. Bom dia, Pacazzi. Pacazzi, quem são os traidores e quem são os heróis, afinal? O povo está te perguntando. O povo começou 2026 perguntador, né? Tá bom, em primeiro lugar, bom dia. Um grande abraço, Norton, companheiro de trabalho, Valdir, Rosana, enfim, toda a nossa equipe, né? Que nos proporciona essa infraestrutura para estarmos aqui conversando com as pessoas. E sabe, Norton, que é muito gratificante a gente sair por aí e saber que está sendo ouvido, que está sendo apreciado, né? Ouvido, sim, né? Mas apreciado, isto é que conforta realmente. É bom, né? Faz um carinho né? Vamos dizer, no nosso espírito de combatividade, né, Pacazzi? Incentiva, né? Incentiva. Eu sempre repito que a pessoa no estúdio tem uma primeira sensação de solidão, né? Ele não sabe o que está atrás do microfone, atrás das ondas da emissora, né? É esse sentimento que nós estamos experimentando. Tu tá aí na tua casa, eu tô aqui no estúdio. Isso. Né? Cada um na sua solidão. Mas ao mesmo tempo muito bem acompanhado por quem está nos permitindo entrar na sua casa, né, Pacazzi? Exatamente, e até pegando o gancho, lembrando as pessoas que elas podem se comunicar com o programa via mensagem, WhatsApp, que é o 999-388090, tá? Mande aqui a sua impressão, sua opinião, converse com a gente, tá bom? Mas, Norton, tu começaste o 2026 filosófico, hein? Puxa! Tem um desses heróis, né? Heróis da história, né? Nós podemos citar Sócrates, o jogador também, né? O jogador também. O Aristóteles, né? E tantos outros. Mas tu tá indo longe, né? Na busca dos heróis, né? Não, mas sabe que esses estão presentes, né? Que bom. Ainda continuam, né? Porque eles definiram a sociedade humana, né? Pois é, e tantos outros, para né? isso, né? Ortega y Gasset, Descartes, enfim, Platão, e por aí vai, né? Uhum. Bom, mas um deles disse uma coisa bastante sutil e interessante, né? Se referindo aos humanos, né? Ainda bem que somos diferentes e somos iguais. Que maravilha, né? Coisa boa, né? Simples, né? Simples assim e verdadeiro, né? Muito verdadeiro. Mas aí tu estavas fazendo aí uma peregrinação intelectual muito interessante. E justamente a Rádio Sulina vai lançar mais algumas vinhetas. Parece que elas têm tido eco, sabe? Percebo assim, não assim numa grande quantidade de pessoas, não numa maioria, não. Nem é esse o propósito, né? Mas se calar no espírito, na alma, na consciência, no coração de algumas pessoas, já é o bastante, né? Que elas, de fato, estão demonstrando que têm a capacidade de compreensão, de aceitação, tem aquela chamada bondade no coração, né? E aí, nobreza, né? Nobreza de alma. E tem alguns sinais e sintomas, né, de como se pode descobrir isso, né? Uhum. Então, pela capacidade, por exemplo, capacidade de perdoar. Perdão. Sim. Uhum. Já falamos aqui na gratidão, capacidade de agradecer, né? Capacidade de cooperar, capacidade de tolerar, de compreender, de emocionar. Aquele senso também... Tu voltaste leve das férias? De justiça,
as pessoas solidárias, né? Aquele amor desinteressado, enfim, tudo isso são sinais e sintomas que pode-se, através deles, reconhecer, né? Uma alma nobre, um coração nobre. Pois bem. Isso é utopia. Não é. Existe, não? Sabe? Existe. Por mentira mesmo, que existe. Que bom. Olha, se constata que sim. Então, quando aquele filósofo disse, ainda bem que somos diferentes, ainda bem que somos iguais. Então, veja, cabe à inteligência, à capacidade de compreensão das pessoas definir essa sutileza. Em determinadas questões, nós ainda bem que somos diferentes. Em outras, ainda bem que somos iguais. Né? E justamente a sabedoria está em compreender e seguir pela senda dessa diferença, dessa sutileza entre uma coisa e outra. Bom, eu agora, com esse preâmbulo, me dou o direito, Norton... Mas tu não me diz quem é o traidor e quem são traidores e quem são heróis. Norton, ao correr da nossa conversa, ao correr da nossa bate-papo aqui despretensioso, as pessoas vão, elas próprias vão eleger quem é o traidor, quem é o herói. Tu sabe quem porque isso é subjetivo, né? Quem é o grande herói, por exemplo, daqueles que desejam emagrecer? Grande herói é a boca fechada? Não, você sabe que eu acabei eu estava vendo umas notícias aqui internacionais, né? Sim. E acabei de descobrir o porquê que tem tantos, aqueles mesmos que atacam o sistema de produção nacional, que atacam o agronegócio, acabei de descobrir o porquê que eles são tão pragmáticos nesses ataques. O que que eu estou lendo aqui, ó? Acabei de pegar essa informação. Veja bem, foi constatado através disso aqui, é verdadeiro. No auge do colapso econômico, um estudo revelou, Pacazzi, que a dieta Nicolás Maduro emagrecia anualmente uma pessoa em torno de 11,4 quilogramas. Tu já imaginou? O indivíduo, depois de um ano assim de vida, poder se olhar no espelho, puxa, eu emagreci 11,4 quilogramas. Mas um ano de miséria, um ano de fome, um ano de sofrimento para si, para os seus familiares e para todos. E ainda tem gente que acha que era bom morar e viver na Venezuela. Só que esses que acham que era bom morar e viver na Venezuela não pegam o avião e vão morar lá, né, Pacazzi? Ô Norton, no terreno do Hilário, alguém me manda aqui o seguinte: você está muito bem, hein? Você emagreceu, você está ótimo. Tá bom, não precisa emagrecer mais, nem engordar mais, tá ok. O que você faz? O que você é? Você é vegetariano ou vegano? Eu disse, não. No momento sou cubano. Tu tá rindo, não, mas essa é a realidade de muitos semelhantes nossos. Bom, viu? O Norton, há tantas pregações, né, verdadeiras bibliotecas, dizendo que a comida faz mal. Tem gente defendendo os tigres, os leões e os tubarões devem concordar com isso. Então tem pessoas que defendem com argumentos sólidos a respeito do alimento, né? Tem gente, da comida, né? Tem gente que fala que criar cobras não faz bem. Outros criam. Claro que invariavelmente são picados, né? Mas criar cobras, às vezes, no seu terreno ou no seu terreiro, como alguns dizem, pode não ser tão saudável assim, né? Ô Norton, por enquanto, nós estamos aí no terreno da subjetividade. Tá bem. Tá bem. Eu queria aproveitar a oportunidade de entrar, ou tentar entrar,
no terreno da objetividade. Vamos lá, então. Pego uma notícia recente, quente, de agora, que é exatamente o estado precário, estado de saúde precário do ex-presidente Bolsonaro, né? Bolsonaro sofreu mais de 8 cirurgias depois da facada que levou. E ele levou uma facada. Embora algumas pessoas defendam a tese, sim, tentaram negar, mas é impossível negar, né? Por isso é que a gente sempre diz aqui, a verdade não é nossa, né? Nós não inventamos isso, né? Verdades objetivas realmente, tem muitas, mas o fogo queima, a água molha, o vento venta, isso é igual em qualquer lugar e para todos, certo? Bom, essa história da facada, muitas pessoas tentaram defender essa tese que a água não molha, que o fogo não queima, que a faca não corta? E que o vento não venta e que a faca nas mãos do facínora não agride. Bom, não conseguiram, mas em todo caso ficaram muito satisfeitos consigo próprios e com alguns que acreditam nisso. Mas, voltando a esse velho e tradicional filósofo que diz: ainda bem que somos diferentes, ainda bem que somos iguais. Pois bem, neste momento as notícias são objetivas em torno do estado precário da saúde do ex-presidente. Ele tem um soluço imparável. Não tem o que faça parar o soluço. Consequência de que ele quer soluçar. Eu quero soluçar. Não me satisfaço o dia que não puder soluçar. Como isso? Será que ele se atirou nessa queda que ele fez uma lesão na cabeça, ele se atirou no chão para acabar com o soluço? Bom, tem pessoas que estão realmente apostando nisso, né? Bom, mas de qualquer maneira, houve até o momento, há uma negativa de que ele possa, uma negativa oficial, né, do Supremo, para que ele vá ao hospital fazer exames. É como disse o médico, um dos médicos que está tratando, ele disse: olha, é muito difícil nós fazermos um diagnóstico definitivo do que causou isso e que efeitos produziu essa queda, enfim. Será que não é por isso esse estado, sem fazer o que nós temos disponível hoje, graças à ciência e à tecnologia, exames objetivos, ressonância magnética, uma tomografia, e não está tendo a permissão para fazer isso. Ué? Não está. Ora, há um princípio geral, ele é um preso, tá? Ele é um preso político, tá? Que fique bem claro. Bolsonaro é um preso político. Ele não matou ninguém, ele não roubou, ele não traficou, ele é um preso político. Tá? Então, parece que hoje no Brasil... E os direitos humanos para ele? Bom, parece que hoje no Brasil roubar pode, ter uma outra opinião política não, por enquanto, né? Então, assim, ele é um preso, certo? Objetivamente, todo mundo sabe disso, que ele está preso. Ele está exatamente... com a privação de sua plena liberdade, tá? Esse é o castigo, essa é a pena. Pois bem. Só que tem um princípio geral do direito, tá? Em simetria com o que é justo, ou pensa-se que diz o seguinte: o indivíduo recebeu uma punição, um castigo, uma pena, ele não pode ter
outra pena em cima desta pena para agravar a pena. Entendeu? Uhum. Porque senão teria que estar escrito, olha, ele tem que estar completamente privado de sua liberdade e acima disso tem que estar embaixo de um chuveiro com um pingo d'água. Ele não pode sair dali permanentemente caindo na sua cabeça. É pena maior. É um agravamento da pena. Né? E além disso, ele tem que ter, digamos assim, alguma coisa no sentido de que tem do outro lado, nas suas costas, tem um dispositivo que está permanentemente também jogando um pouco de chama quente. Mas isso aí é uma potencialização da pena que ele já recebeu. Ele está privado da liberdade. E isso não pode acontecer. E por que eu estou dizendo isso? Eu fui, com muita honra, com muito orgulho, presidente do Conselho Comunitário de Dom Pedrito. Fui o primeiro presidente do Conselho Comunitário. O que é o Conselho Comunitário? Foi um conselho formado através de dispositivo constitucional, que a Constituição de 88 determinou a criação de vários conselhos. Esse Conselho Comunitário tinha e tem por obrigação controlar, fiscalizar a chamada progressão de regime dos presos. Então, eu tomei contato com uma realidade que eu de fato não conhecia, a realidade dos presos. Eles estavam ali por quê? Por que estavam ali? Né? Qual era o sentido? Em primeiro lugar, eles estavam ali porque tiveram condutas antissociais. O preso, o criminoso, entre aspas, é um indivíduo que tem uma conduta antissocial. Ele está apartado do consenso social, da conduta uniforme ou prevalente daquela sociedade. Então ele é um ser antissocial, produziu uma conduta, teve uma conduta antissocial. Então ele está ali, cumprindo aquele afastamento da sociedade. Por que se faz isso? Para ele poder recuperar o seu status social, se reintegrar, voltar à sociedade um dia, reaprender a viver em sociedade. Esse é o sentido. Sim, mas ele tem que ter as condições mínimas para se sentir motivado a fazer isso aí. É evidente. Então, as coisas são muito bonitas. Humanos, cuidados, a sua família ser respeitada, todo esse contexto. Certo. Então, a questão da ressocialização. Há uma pregação muito bonita, o papel aceita tudo, a teoria é bonita e tal. Na prática, infelizmente, no Brasil, isso não funciona, não tem funcionado. Eu vi isso de perto. Tá? Felizmente, aqui em Dom Pedrito, nós conseguimos mais ou menos equilibrar essa equação. Tá? Então, tomamos as providências, fomos lá, tentamos. Era um grupo. Eu tenho aí companheiros inesquecíveis, companheiros e companheiras inesquecíveis nessa missão totalmente gratuita. Tá? Desprendida, né? Eu me lembro que foi o doutor Martineves que me chamou e disse, olha, Pacazzi, eu vou te legar isso aqui. Eu disse, doutor, mas, puxa. E ele disse, não, eu preciso que tu assumas isso aqui. Tá bom. Em consideração ao amigo Martineves, que assumia essa função bem difícil, pesada, mas cumpri a minha parte, fiz a minha parte. Bom, e então não se pode, digamos assim, até vou contar um fato, por exemplo, tinha um dos presos, eles se davam entre eles tinham assim, eles estavam harmônicos, tá? Especialmente naquele momento que tinham que tomar sol.
Isso era muito importante. Eles recebiam, por exemplo, o tratamento, quando havia uma vacinação, eles estavam inseridos nesse contexto, sempre estavam. Então, todo o esforço que se podia fazer para reintegrá-los à sociedade estava sendo feito de maneira elogiável. Mas um deles não conseguia entrar nesse ritmo, não se comportava quando estavam, por exemplo, no momento de sol, de pegar sol, de fazer produzir um pouco de vitamina D, que é uma vitamina que é um hormônio, né? Que ajuda aí na imunidade corporal, enfim. E aí, o que acontecia? Esse rapaz desenvolveu um processo patológico na pele. Apareceram uns probleminhas na pele, nos braços dele, no corpo, no tronco, né? E eu pedi para o meu querido, saudoso amigo Fernando Brum, nosso querido Fernando Brum, hoje nós não temos mais. Digo, Fernando, vou apelar para o teu coração. Tu poderias, eu sei que tu é uma pessoa ocupada, tu poderias dar um pulinho lá na cadeia e olhar um rapaz assim, eu combinei com o agente penitenciário, para ver o que ele tem, esse rapaz. Tem que ser tratado. Ele é um preso, está cumprindo pena, mas ele não pode ter somada essa pena de sofrer uma doença lá dentro. Porque assim é a regra. Eu estava cumprindo o que diz a regra. Só um parêntese aqui, e agora, neste momento, parece que essa regra não existe. Não é que a regra não existe, não é o quê, é para quem não existe. Só para as pessoas inteligentes que estão ouvindo esse programa pensarem, raciocinarem, refletirem um pouco sobre isso. A regra continua existindo, mas para este aqui não. Por quê? Bom, mas voltando ao caso. Aí o Fernando foi lá e disse assim, não, isso aí é um fungo, ele precisa tomar sol. Tá, mas tem esse problema. Bom, tá, vamos tentar resolver isso aí. Fui para ver com o agente penitenciário como é que se poderia resolver, contornar essa questão. E ele disse, olha, nós temos aqui o deslocamento de um brigadiano para, nesse momento, fazer a segurança deste momento de sol, né? Do banho de sol, chamado banho de sol. E nós não temos na nossa brigada, já não tínhamos efetivo suficiente para isso. Então se fez toda uma peregrinação judicial, legal, para conseguir a cedência de mais um brigadiano extra, para assistir e estar ali perto, com segurança, né, para o banho de sol em separado desse rapaz. Certo? Então, eu estou contando isso porque, para as pessoas terem uma noção de que existe sim uma boa intenção da regra em torno disso. Se o sentido é esse, trazer de volta esta ovelha desgarrada, sabe-se lá por que circunstância se desgarrou, trazê-la de volta para a sociedade, é preciso que se tome todas essas providências, entende? Que não deixe a pessoa, ela já está com a pena máxima ali, da privação da sua liberdade, e eu particularmente acho que é uma pena terrível. Então, se fazia tudo isso, e se faz em alguns lugares, mas não no geral aí. No geral a gente sabe como é que é a realidade prisional aí do Brasil, é uma vergonha, e se faz muito discurso em torno e nada de prático. Então eu acho assim, que nós realmente estamos vivendo aí uma situação muito complicada, muito difícil, né? E nesse caso específico, sem tomar absolutamente, sem uma questão de senso
de tomar partido de coisa nenhuma, tá? Absolutamente nada. É apenas um comentário, uma constatação prática, objetiva em torno disso. Ora, é preciso que se tenha, em primeiro lugar, se quer valorizar instituições, a maior instituição que está acima de todas elas é a lei. É a lei. E a lei tem origem na moral. A lei não caiu do céu assim, de paraquedas, não, isso aqui é lei. Não. Mores, costumes, usos e costumes. O que é lei? É exatamente uma norma que serve para facilitar e proporcionar o convívio entre as pessoas. Convívio civilizado, harmônico, produtivo, positivo. Isso é a lei. Lei não é aquilo que serve a um grupo. Tá, isso aqui não está na lei, mas vamos então fazer a lei para incluir isso aqui. Isso chama-se legalização espúria. Lei é aquilo que ficou combinado, é o tratado social. Por isso é que nós dissemos aqui uma outra vez, assim, estar em sociedade não é uma situação passiva, muito ao contrário, é ativa. Eu quero ser um ser social e sei e tenho consciência das minhas responsabilidades, direitos e deveres de estar em sociedade. Então essa história da chamada legalização oportunista, isso aí é uma verdadeira agressão ao conceito de sociedade, de justiça, de convivência, de civilidade, de harmonia. Então, quanto a isso, as pessoas que realmente têm o propósito de quererem ser melhores para si, seu grupo e a sociedade num todo, elas precisam protestar contra isso. Porque elas é que estão sendo agredidas por tabela. Se esse conceito pode passar para todos. Qualquer um. Não tem problema. É assim, é o que eu acho. Como o que eu acho? Cadê o pensamento coletivo? Independentemente de lado partidário, isso é de só menos importância, lado partidário, e essas coisas assim, que são menores dentro de uma sociedade. É bom que as pessoas entendam. Então, sem juízo de valor, é uma verdadeira agressão a você, agressão à lei, ao tratado social, a combinação que nos faz estar convivendo numa sociedade. Não, esse aqui não é o quê, é quem. Mas o que está dizendo a lei? Não, a lei é diferente. É quem? Esse aqui tem que ser assim, assado. Como assim? Pacazzi. Mas não é igual para todos? Pacazzi. Diga. Pegando aí o princípio do teu comentário, dentro da própria área esportiva, quando há, por exemplo, um choque, um lance, muitas vezes casual, normal dentro da prática esportiva, principalmente quando é coletivo, né? Futebol, né? Outros esportes, futebol, futsal, etc. E os dois atletas batem a cabeça, o que imediatamente acontece? O juiz bloqueia, o juiz para o cronômetro e chama o atendimento médico, porque um choque entre duas cabeças pressupõe uma série de problemas que podem acontecer naquele momento ou na sua posteriori. E é o que muitos advogados estão argumentando. Inclusive, agora eu estava lendo uma notícia que fala até do agravamento do que seria, digamos, o avanço do problema relacionado ao ex-presidente, que após essa noite teve ainda agravado o seu problema e que continua sem ter o direito de fazer um exame mais qualificado para identificar se aquela queda gerou um pequeno traumatismo, mas como também falou um especialista, não existe micro ou pequeno,
existe o traumatismo, existe a lesão, e essa lesão, dependendo de quem seja a vítima, ela pode estabelecer no decorrer das horas um aumento dos problemas, ainda mais quando a pessoa tem questões de hipertensão, já tem lesões, já tem patologias, todas elas. Olha, o risco que está sendo assumido neste momento pelo STF é muito grande ao negar o direito de exames mais qualificados em cima do ex-presidente. O que eu lembro que há poucos dias, ou poucos meses, o Brasil mandou um avião ali no país vizinho buscar uma pessoa, uma mulher, porque ela era uma perseguida política. E aí? Qual é a visão? Qual é qual é a moral de todo esse processo? Porque o ex-presidente da República, ele está sob cuidado do Estado. O STF é o Estado, Pacazzi? O Norton, pela letra, pelo código, pelo protocolo, é o Estado também, mas não é sozinho. Sim, exatamente. O Estado... ele deve responder a outros segmentos também. Sim, o equilíbrio de poder. E aí, onde é que está o Senado? Onde é que está o Congresso Nacional? Não, o que eu acho interessante é o seguinte, Norton, houve uma época que foi muito acirrada a conversa, a polêmica, né? O debate sempre vivo em torno de determinadas questões. Uma delas... Mas isso é histórico, né? Uma delas foi, continua sendo a questão da pena de morte no Brasil. Né? Pena de morte. Nos Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos admite e tem a tal pena de morte. Tá? No gás, cadeira elétrica, aquelas coisas assim. Pois bem. Não, o Brasil preferiu, na sua... expressiva maioria, não aceitar ainda a pena de morte. Prisão perpétua também é uma outra coisa que no Brasil não existe prisão perpétua. Então, o Brasil, pelo menos é o que se apura, né? Que a sociedade brasileira resolveu, né? De maneira consensual, não admitir a pena de morte, não admitir a prisão perpétua. Tá bom, ficou bonitinho no livro até, ficou bem interessante, tá? Na prática, quando coisas assim acontecem, o produto final o que é? É morte. Então a pena de morte não existe oficialmente, mas na prática existe. E eu me sinto muito à vontade em comentar aqui na rádio isso aí. Por quê? Porque essas mesmas pessoas que estão cerceando o direito de alguns, da mesma maneira que fazem lá na Venezuela e fazem aqui no Brasil, são aqueles mesmos que consideraram que aqueles ataques terroristas promovidos pelo Hamas lá em solo israelense e que mataram jovens, mataram crianças, pegaram crianças vivas, jogaram dentro de micro-ondas, dentro do forno do fogão, mataram ali queimados pessoas de todas as greys, e acham que aquilo ali é normal, e que aqueles terroristas do Hamas são vítimas de uma sociedade mundial. Então, quando essas pessoas são as mesmas que agora estão promovendo determinadas ações, como aconteceu ontem na Venezuela, da atual presidente mandar prender integrantes da imprensa que estavam lá cobrindo os eventos. Então, assim, nós estamos vivendo momentos sombrios e negros. A pergunta é, até onde vai a responsabilidade de determinados setores para decidir entre a vida e a morte? Eu acho que a pena de morte já existe. Só basta agora qualificá-la como algo legal ou algo de grupos. Pode ser? Da mesma forma, a tal prisão perpétua, não pode, né? Mas quando se dá mais de
50, 70, 80 anos para uma pessoa que cumpre uma pena, e a pessoa já tem 30, ou já tem 20, ou já tem 40 anos, bom, se você fizer bem as contas, né, ou a pessoa é um Matusalém, né, e dizem que viveu 150 anos, ou ele está fadado a cumprir, ou tentar cumprir, uma pena de prisão perpétua. Não é uma pena de morte, né? quando tu entrega essas estradas do estado que estão para ônibus, caminhões de grande porte transitarem. Não é uma pena de morte quando tu não verifica a real situação e que deveria ser obrigação do Estado, a fiscalização sobre quem está dirigindo. Olha esse acidente que houve há poucos dias. A pessoa disse assim: eu estava mexendo no rádio e não percebi que a pista estava em baixa velocidade. Mas se já tem uma placa lá dizendo que a velocidade é 40 e o indivíduo vai a quase 80, quase o dobro da velocidade, então nós temos verdadeiras penas de mortes decretadas, andando pelas estradas, dentro dos órgãos de saúde, dentro dos órgãos de segurança, nas nossas ruas diariamente. Muitas vezes as pessoas decidem: bom, se eu vou andar em alta velocidade, se eu vou acelerar minha moto, meu carro, eu estou assumindo o risco de matar alguém. Então eu posso estar decretando a pena de morte. Se num atendimento médico eu resolvo que eu não vou atender da maneira correta, independente de ter equipamentos tecnológicos ou não, eu estou assumindo o risco de decretar a pena de morte de alguém. Então são várias situações que está na hora de se colocar os pingos nos is aqui dentro do Brasil. Mas até onde vai, por exemplo, o silêncio de quem deveria realmente estar tomando as providências? A sociedade tem que se manifestar, mas eu acho que não vale muito, né? Porque um dia a sociedade se manifestou de maneira... Eles querem que tu te manifeste para casa. Não, é assim, mais uma ocasião, se fez aí protocolarmente, estou só matando uma mosca aqui, aliás, afastando. Mas tá usando um fuzil. Não, é um Reles mata-mosca manual, então, que não é nem químico. Foi amplificado, então. Tudo no microfone fica maior, né? Mas assim, se fez uma ocasião, um plebiscito, que bonito. Um plebiscito, meu Deus, uma consulta popular. Maravilha. Qual a democracia que não fica orgulhosa de produzir isso na prática? Não é? Perguntar ao povo, afinal de contas, todo esse processo democrático, por definição, conceito e acordo, né? O poder emana do povo, em seu nome será exercido. Coisa bonita, meu Deus, tem poesia mais linda do que essa? Muito bacana, parabéns. Bacaníssima, né? Belíssimo. Pois é, então uma vez se fez um plebiscito, né? Um referendo, plebiscito, seja lá o que for. Não, um referendo sobre o porte de arma de fogo. E a sociedade brasileira se manifestou. Ah, é? Livremente. Com quase 80% a sociedade disse que sim. Que era bom, que poderia. As pessoas responsáveis, depois de um critério que ficou bem definido depois, que não era uma coisa impossível de cumprir, mas impossível de cumprir para os irresponsáveis, mas para os responsáveis era possível cumprir. Se manifestou plenamente a favor do porte de arma, tá? Da propriedade e porte de arma. Onde é que foi parar isso? Onde é que foi parar isso? Se cumpriu? Então, quando dizem assim, não, porque o povo se manifestou, e adianta se manifestar? Onde é que foi parar isso? O direito? Porque o povo... A nossa pregação aqui do programa é sempre dar
especialmente em ano eleitoral, ele dá fazer uma distribuição de farofa, né? E as pessoas botam uma colherada de farofa e fica mais difícil de dizer. Mas o direito, dizer, por exemplo, povo. O direito, né? do porte de armas vai acontecer, só que a passos lentos, porque mesmo com todo esse trabalho sendo feito lá na Câmara Federal, sim, e depois agora vai para o Senado, volta para a Câmara, pode chegar lá no gabinete do presidente, o que o presidente faz? Ele veta. Depende. Todo o trabalho vai depender do que vai acontecer lá no gabinete do senhor presidente. Sim, mas aí derruba o veto e segue, aí segue no... E aí volta para a Câmara tenta derrubar o veto do presidente. Aí vai para o... Enquanto isso, as pessoas continuam sendo vítimas. Tá, mas o Norton não seria mais democrático fazer cumprir, simples assim, né? Textualmente o que o povo decidiu? Sim, por isso não que se contestou, feitas, né? Ninguém disse, claro, foi viciada a votação. Não, ninguém disse isso. Claro. Simplesmente não se cumpriu. Esqueceu. Se calou a respeito disso. E nessa oportunidade, algumas pessoas levantaram, pô, mas e aí? O que o povo disse, afinal, não deveríamos cumprir o que o povo está determinando? Ah, sim, pois vamos esperar um momento, tem que regulamentar. Aquelas explicações, né? Mas uma eleição é instantânea, né? Pois é. Então ficaram aquelas explicações. O que me chama a atenção é que pela mesma via, hoje as pessoas enchem o peito para falar em democracia, os mesmos que negaram por linhas travessas, é verdade, omitiram o cumprimento dessa determinação, dessa vontade do povo. Pois mas aqueles mesmos que foram anteriormente e que estão ainda com benefícios financeiros em cima da sua anistia, que foram anistiados pelos seus crimes contra a sociedade, e eles ainda estão recebendo, e recebendo muito bem, muito mais do que eu e que tu, com certeza, né? Mas muito mais. E são os mesmos que agora dizem não. Passou o batom lá na estátua aquela, 17 anos de cadeia. Então, quer dizer, a anistia, benefício, tem que ser para mim, que nem a abertura do programa hoje, Pacazzi, do nosso programa. Traidor ou herói? Depende de que lado tu está. Tá bem. O Norton... Judas era o que mesmo? Não sei. Pois é. Eu não sei. Bom, voltando aqui, vindo para a nossa paróquia, por falar nisso, a nossa paróquia teve uma baixa aí, né? O nosso querido amigo, o pároco, o padre Jair, foi embora, né? Foi embora. Aí estamos... Não é tu que vai ficar no lugar dele, não? Não? Correm boatos que sim. Bem. Tá bom. Então, o que acontece? Agora, voltando para a nossa paróquia, o seguinte. A questão, por exemplo, da nossa estrada eu vou dizer assim, do Ponche Verde, que é uma estrada que está às expensas, uma parte dela, por exemplo, né, só para citar, está às expensas do DAER, pelo menos está no papel, né? E ela está ruim no todo, mas a parte pior, segundo a opinião pública, que eu estive fazendo assim de maneira completamente despretensiosa, empírica, uma sondagem, na saída aqui da ponte, que está intransitável. Intransitável. Aqui na saída da ponte, leia-se, competências do DAER. Isso, exatamente. Quer que eu te diga, quer que eu te responda já agora, ao vivo? Mas, Norton, quero alvíceras, né? Vamos ver. Não é alvíceras, não. Conversei com o engenheiro do DAER. Sim. E ele foi bem claro. Dependendo da disponibilidade de algum recurso para que se contrate
Primeiro, ou você faça alguns reparos naquela patrola do Dair. Sim. Sabe aquela patrola do Dair? Sei. Aquela que até o faraó Tutankhamon usou lá no Egito. De tão antiga que é. Se conseguirem fazer alguns reparos, ela poderá ser utilizada. Ou, se eles tiverem valores orçamentários, para poder contratar uma terceirizada Sim. para fazer alguns serviços. Mas isso é assim, ó, porque inclusive as obras ali no asfalto do Ponte Verde, na sequência do asfalto, que também está precaríssimo aquilo ali, depende tudo, Pacazzi, da disponibilidade de recursos. Sim. Mas aí eu volto agora, eu vou aproveitar o gancho, eu não podia perder. Tu viu o que o Benir e o João falaram hoje pela manhã, né? Sim. Do quanto que de maneira antecipada do pagamento do IPVA, o governo do estado já embolsou. E aí eu te pergunto, para que serve o IPVA? Sim. Para que serve o IPVA? Qual é o pressuposto do IPVA? Manutenção das estradas? É arrecadado de motoristas? Não é? Então, qual seria? Por que o município não tem um retorno de verdade, de recurso de verdade, para fazer fortes investimentos? Ah, mas o município não pode invadir a seara estadual, assim como o federal também. Ele não pode ir lá mexer na estrada estadual. Mas e por que o estado não pode pegar um pouquinho desse dinheiro, desses quase 100 bilhões de reais arrecadados, e não pode comprar uma patrola nova para o Dair, para o escritório, e botar uma patrola nova? Não, Norto, isso é o extremo do extremo, é o cúmulo. Os portugueses não param de rir lá. Né? Essa burocracia brasileira poderá chegar ao ponto do seguinte: tem um incêndio num edifício. Olha, até o 3º andar é contigo. Do 3º até o 8º é contigo. E do 8º adiante é contigo. Aí o outro não está. Um grupo está habilitado, o outro não tem as condições, o outro não vai. Mas como isso? Então, tentando traduzir isso que eu estou tentando dizer, é o seguinte: da mesma forma, até onde é a linguagem pura e simples de dizer não vou fazer. Não quero fazer, não tenho como fazer, não vou fazer. Só isso. Mas não foi a linguagem... Começam assim, ó. Não, porque, olha, sabe, aqui fere a lei. Não é lei, isso é uma legalização oportunista. Certo? É bom que as pessoas entendam, mas é legal. Não, não é legal. São as tais... É o contrário, entende? É o contrário. Quanto é que custa isso aqui? Custa 100. Tá. Faz o contrário. Com 100, o que eu posso comprar? Tá? É um ajuste. Ah, isso aqui não está bem legal. Então legaliza. Compra a lei, compra a norma. Oportuniza a norma. É isso que o povo brasileiro tem que entender, e muitos já entendem, infelizmente. Tá? E tem que protestar. Não pode ficar na passividade, na omissão. Ah, pois é, vamos esperar, ver o que acontece. Não. Tem que intervir. O povo é que tem que ter autoridade, mas tem que demonstrar isso na prática, não é na teoria. Bom, está na nossa audiência o querido amigo João Valdomiro. Ele está me dizendo assim: olha o contrassenso. Um ditador da Coreia do Norte exige que se restabeleça a democracia na Venezuela. Mas isso aí é o que... Tá, mas é aquela história do subjetivo, né? Qual democracia? A minha, a tua, a deles, a nossa, né? Então tá, nesse relativismo aí, nós vamos empunhando a bandeira da democracia para mover céus e terra. Maravilha, que beleza, mas isso é contra as instituições. Não! Algumas instituições, por causa disso, é que estão contra o cidadão. Não é o cidadão que está contra as instituições. E isso já aconteceu. Na Revolução de 23, por exemplo, alguém há de perguntar: história é bom saber? É muito bom saber história. É fundamental, é exigível para quem começa a espalhar conceitos por aí afora. Vai lá,
na história, saber exatamente o que aconteceu. A Revolução de 23, por exemplo. Por quê? Qual era o cerne, a essência da Revolução de 23? Porque, pasmem, houve uma fraude eleitoral. Você fez uma revolução porque houve fraude eleitoral. 23, hein? Puxa. Por acaso, e aí o João Valdomiro falou do Kim Jong-un, lá o ditador da Coreia. Sim. Mas não é o mesmo que está dizendo o do Chile? Não é o mesmo que está dizendo o lá da Rússia? Quer dizer, depende. Não, ex-Chile, né? Ex-Chile, aquele já foi, né? Isso, mas aí o atual da Colômbia, né? E o atual da Colômbia também, que já botou como disse o assessor do presidente Donald Trump, eu sei agora de que lado tu é. Bom. Né? Bom, mas, Pacazê, eu te digo assim, ó, vamos falar um pouquinho da nossa ilha aqui, né? Não, exatamente. Vamos falar um pouquinho da nossa ilha aqui. Muitas reclamações relacionadas à questão dos fios pelas ruas. Muitos fios soltos pelas ruas. Houve um pedido, houve uma exigência, até eu acho que uma lei agora para isso, mas os fios continuam todos. Ô Norton, eu vou aproveitar o teu gancho aí e continuar dizendo e afirmando. E defendo esse ponto de vista ferrenhamente. É preciso que haja uma operação técnica. Sim, técnica por parte das companhias. Bom, seja lá de quem for, né? Cada companhia saberá identificar o seu fio. Muito bem. Então ela será chamada para isso, mas isso aí tem que ser de maneira quase que coercitiva, né? Entende? Olha, você está sendo chamado para revisar e tal. Então, mas e a leniência por parte da Equatorial? Não, eu acho que todo mundo que usa o poste e fios para vender o seu serviço está chamado ao problema, a questão, para a resolução do problema. Só que tem que ser uma operação técnica. Qual é o fio que está morto? Este não serve para mais nada. Tira! Mas tem que haver isso. Tá? Olha, cortou um fio lá, mas a pessoa diz, mas a minha internet se foi, não está andando, não está o quê, não é isso, mas aquilo. Não, já está solto aqui, corta. E aí? Tem que ter critérios técnicos e muita seriedade nisso aí. Técnico, exatamente. É uma coisa que tem que ser feita com muito. Tem que ser feito, tem. Sim. Tá? Mas com critério, não é assim uma caça aos bruxas. Uma fúria tribal, assim, vamos cortar, vamos fazer e acontecer. Não dá isso, tu entende? Olha, tem um formigueiro aqui, carrega o canhão aí, dá um tiro de canhão nas formigas. Vai matar, acho que sim, vai matar as formigas, mas o resto, né? Mas tu sabe ali, que tudo aquilo que hoje faz parte da questão das chamadas concessionárias, certo? Estão atingindo frontalmente os interesses do consumidor. E o consumidor está ficando refém das atitudes de cada um ou de cada uma dessas concessionárias. Falta de fiscalização. Olha só essa questão aí da Corsã e GEA, Pacaso. Sim. Olha, eu, por exemplo, eu fui baixar a conta da minha luz, da minha água. E o aplicativo deles não funcionava. Resumindo, não tem problema. Vou ali na Corsã. Eu fui ali na hora, a moça, rapidamente, botou só meu CPF ali, já saiu. Já fui ali no Elton, aqui na esquina, já paguei. Sem problema. O problema estava lá na frente da Corsã com outras pessoas. Sim. Que já estavam apavoradas. Por quê? Porque estava sendo cobrado já os 78, aquele. Sim. Da tal ligação do esgoto. Tá? Mas eu não estou nem usando, não está funcionando. Bom, a nossa parte foi feita. A terceirizada foi lá e colocou na rua. Agora da tua casa tu te vira. E não pode ser, Pacazzi. Se um Estado quer promover alguma coisa e vai cobrar por essa coisa, o Estado é que tem que fazer. Porque senão as pessoas vão ter que contratar um profissional
e sabe-se lá quanto vai sair, e não é somente como alguns dizem, não, mas é só fazer uma valetinha e bota um cano, não é, porque tu vai ter que mexer muitas vezes na calçada, tu vai ter que mexer na estrutura da rua. Se o Estado exige, o Estado é que tem que fazer até digamos, a ligação tradicional, o Estado tem que fazer. O cidadão não pode mais pagar pela ineficiência e arrogância do Estado. Foi que nem disse o tal do Jorge Pozzebon, o secretário da Segurança do Estado, hoje, numa entrevista, Sim. Quando alguns funcionários reclamaram, Valdir, que eles estavam reclamando a respeito das condições de serviço, né? Do pessoal que trabalha no sistema penal e na Polícia Civil. Se está insatisfeito, pede exoneração. Quer dizer, isso aí é a demonstração inequívoca da arrogância de um governo que está preocupado com o Maduro, Pacazzi. O governo do Rio Grande do Sul está preocupado com o que está acontecendo com o Nicolás Maduro e não está preocupado com as centenas ou milhares de pessoas desassistidas, punidas pela sua ineficácia, pela sua incompetência. E até quando nós vamos continuar ficando omissos ou em silêncio? E cadê a representação de cada município para dizer ao Estado? E vamos falar ao Estado dessa maneira? Porque o Estado não é só o governador. Tem todos o secretariado, tem todo um grupo de deputados que precisam responder à sociedade o porquê que eles estão massacrando a sociedade gaúcha. Incluindo o Dair. Incluindo o Dair. É bom que as pessoas entendam que numa democracia o Estado está a serviço do cidadão e não o contrário. O cidadão não pode estar só assim, desequilibradamente a serviço do Estado, né? Não. O Estado existe, aliás, é uma das justificativas de existir governo, estou falando em governo, né? Que é o gerente da coisa pública, do interesse de todos nós, tá? Então nós não estamos aqui para servir o governo. O governo é que está aí posto para servir. O governo de uma forma geral. Executivo, legislativo, judiciário, para servir ao cidadão. Esse é o sentido, essa é a ideia, né? Esse é o combinado. Bom, mas vamos lá. Então tá. BR-293, gente, é preciso que tenhamos essa consciência, mas acima da consciência, é preciso que haja também um esforço de responsabilização. Quando essa BR foi feita, e a nossa eterna gratidão, quando é que ela foi feita? Na década de 70, né, Norton? Sim, 1970. 70, né? É. Quem era governo aqui? Aquele governo no Brasil, aonde? Aqui no Brasil? No Brasil? É que fez, né? No Brasil era o presidente Médici. Ah, tá bom. Não, só para saber. Então, a 293, ela veio, né, beneficiar, imagina, Dom Pedrito estava se ligando ao mundo, teve ligado ao mundo muitos anos através do trem, né? Mas não era tudo, enfim, mas depois então veio essa ideia aí de rodovias Brasil afora, né? Pois bem, e nós fomos contemplados com a 293. Ora, a cidade cresce normalmente, estatisticamente, as cidades crescem para os seus respectivos nortes, para o seu norte, né? Não é diferente de Dom Pedrito. Dom Pedrito até tem um obstáculo natural, que é o rio, né? Uhum. Mas habitualmente, Porto Alegre, por exemplo, acontece assim. Qual é a zona que mais progride, que mais cresce em Porto Alegre? A zona norte, certo? É onde tem livre expansão. Normalmente as cidades crescem para o norte, para o seu norte. Não é diferente de Dom Pedrito. Dom Pedrito já está dos dois lados da estrada da BR-293. Então, essa estrada no perímetro urbano passou a ser não só uma estrada, não mais a estrada, eu diria, não mais a estrada, passou a ser uma rua. Então, do trevo, denominado trevo da Cotrijuí, até lá
a Raul Pila, que passa ali na 300, né? É rua. É rua. Ah? Eu gostaria de ouvir os nossos vereadores a respeito. Eu tenho certeza que eles têm consciência disso, que têm preocupação com isso, mas que na prática se ponha aí, que se imponha uma condição para que evitar é quase impossível. Evitar acidentes é quase impossível. Como assim é rua? Já te explico, no meu ponto de vista, tá? Então é preciso que se diminua o número de acidentes que ocorrem na Rua 293. Ora, por que eu estou dizendo que é rua? De longa data, já em Santa Catarina, que tem BRs, e essas BRs cortaram várias cidades, e naquelas cidades que cortaram, as cidades já cresceram, já eram dos dois lados e ficaram maiores. E ali existe todo um significado, uma preocupação, uma fiscalização para que as conduções ali realmente andem, não como numa BR, mas sim como numa rua. Que obedeça uma sinalização urbana. Mas isso aí não é responsabilidade do DENIT? Mas seja como for, o DENIT não é do Brasil? Não está no contexto? Não, o DENIT é da Venezuela. Não, o DENIT é do Brasil. Então ele que obedeça, mas tem que argumentar e tem que ir lá pedir e combinar. DENIT não é um ser independente. Oh, não, DENIT ninguém toca. Que é isso? Que é isso? Então ele que venha. Tá, e o que está faltando? O que está faltando, fiscalização, há quem pregue, inclusive, mas foram proibidas, eu não entendi por quê, as tais lombadas. Em Santa Catarina, houve uma época, e até hoje, em perímetros urbanos existem lombadas. Perfeito. Tá? Perfeito. Existem lombadas. Ora, depois não, porque não sei o quê, porque não pode mais, porque pode produzir não sei o quê. Não, só não pode em Dom Pedrito, Paco. As lombadas eletrônicas. Só não pode em Dom Pedrito. Foi fácil Tudo que é lugar pode. Foi fácil de ler. Não pode mais a lombada física, aquela, não pode mais. Só a lombada eletrônica. Mas então, como não pode se tem um monte de lombada física em vários lugares por aí, Paco? Pois é. Mas tem redutores, tem os tachões, tem uma série de elementos que reduzem a velocidade no perímetro urbano. É preciso chamar o DENIT e combinar, chamar e usar a autoridade, usar Eu acho que não é o DENIT não, viu? Não sei, e usar influência, etc e tal. O que não pode, evitar não se vai. Vai ser impossível evitar os acidentes desse perímetro urbano, mas diminuí-lo. Então é preciso que se tome providência ou se fique lamentando os acidentes. Mas lamentar é melhor, né? Hein? Lamentar não é melhor? Pelo amor de Deus. Não, sério. Então, olha, essa estrada continua sendo uma estrada evidente, mas no perímetro urbano, como em outros lugares, ela passou a ser, em virtude do crescimento, ela está cortando uma cidade. Nós temos Dom Pedrito dos dois lados. Dom Pedrito abraçou a estrada. Bom, Dom Pedrito ultrapassou os limites da estrada. Então, no conceito geral, esse trecho da BR, ele não pode ser usado como se ainda fosse uma BR. Ele porque está atravessando uma cidade, tá? Que passa um de lá para cá, outro daqui para lá, não estão passeando, estão trabalhando, estão estudando. Tem estudantes do outro lado que frequentam aulas deste lado. Olha, fazemos uma pregação pela segurança das pessoas, estamos pensando nas pessoas, então que se tome uma atitude concreta, clara, evidente, determinada, positiva, para realmente proteger as pessoas. Nesse trecho, eu continuo defendendo a tese de que a BR-293 passou a ser uma rua. Então, que se tenha um comportamento fiscalizatório, como se fosse uma rua nesse perímetro urbano. Que estou aqui calculando do trevo da Cotrijuí até lá a Raul Pila, ali nas 300, que é
uma rua. Você lembra ali da Tabaí Canoas? Sim. Quando tu vai em direção a Canoas ali, é normal, né, Pacazzi? A estrada ali é normal em velocidade acelerada. Só que em determinados pontos onde tem um fluxo urbano muito grande, sim, há o quê? Redutores de velocidade, além das eletrônicas, aquelas lombadas físicas e estreitamento de pista em algumas partes, que faz com que as pessoas tenham que reduzir. E outro detalhe, tem aquelas passarelas que também passam por cima da BR, que permite que as pessoas possam atravessar de um lado para o outro sem se exporem aos riscos desnecessários. Pois é. Mas ver. Isso aí, Pacazzi, isso aí é assim, ó, depende da vontade do DENIT. E aí quando tu vai no DENIT, e muitas vezes eles nos atendem muito bem, o nosso amigo Bernardo está sempre ali muito gentil nos atendendo quando vamos procurar ele, só que não depende só dele, né? E ele depende também de um elemento fundamental, a peça orçamentária do seu setor. E olha, quando nós olhamos para as condições da região, tu pode entender que a peça orçamentária do DENIT aqui para a nossa região é muito pequena, né? É um grão de areia. Aquele trevo ali da 7 de setembro, que foi uma obra do DENIT, ele saiu no apagar das luzes, que já era um pedido antigo, te lembra, né? Lembro. E aí estava lá picando. É. Tinha um recurso que certamente alguém está dizendo, mas tomara que não lembre. Só que quando o nosso amigo Patrício estava lá em Brasília visitando o senador Reis e alguns gabinetes, sim, acabou pegando o gancho lá, conversando a respeito, e disseram para ele, não, e tá aqui, se daqui a tantos meses não executarem a obra, já era, perdeu a validade. E a partir dali nós conseguimos ter, porque se passasse, Pacazzi, mais alguns meses, sem que identificasse o projeto, nós teríamos perdido aquele trevo. Pois e aquilo ali teve um volume expressivo de valores, né? Muito grande. Muito grande. Mas precisa sim de redução de velocidade, viu, Pacazzi? Claro que sim. Um outro aspecto que eu estava observando aqui na nossa paróquia, na nossa cidade, são as tais espaços reservados à carga e descarga. Eu acho que é importante, fundamental isso, né? Que tenha realmente um espaço para que chegue a condução que traz mercadoria, né? Para que seja vendida, enfim. Eu acho que é importante isso. Mas a condução no tamanho adequado, né? Bom, isso aí, exatamente. Eu já estive conversando com o meu estimado afilhado, o Alex Moreira, sobre isso. E me chamou a atenção que as placas dizem assim, ó, carga e descarga das 8 às 18. Uhum. Eu não sei, posso estar sendo errado, admito até que possa estar errado, né? Desde que alguém me convença ao contrário. Mas no meu ponto de vista, pela questão de bom senso, né, e de praticidade, acho que é exatamente nesse espaço de tempo que o consumidor, o comprador, o interessado, estará atuando, né? É exatamente nesse espaço de tempo que ele precisa de um lugar para estacionar, para ir lá comprar. Mas é nesse momento, sim, nesse momento aí após as 18 horas, que a lei federal, tem uma lei que rege isso aí, estabelece que o motorista tem que ficar em repouso, descansando, ele tem que ficar ou no hotel, ou na sua casa, ou no caminhão. Ele não pode estar... Não, mas pode sim. Em Caxias é diferente. Em Caxias é diferente. Por exemplo, tem muitas cidades que é. Em Caxias, a partir das 18 horas, é que pode ser reservado o espaço para carga e descarga. Para te ter uma ideia, sabe que eu trabalho com um sistema de entrega, né? Sim. A minha empresa. Tá. E, no entanto, chegou tal hora, o motorista diz, não, a partir de agora eu estou entrando no meu momento de descanso. E acabou. Não, tudo bem. A lei assegura ele isso aí. Qual é o pressuposto disso aí? Que seria, em tese,
para evitar o excesso de trabalho por parte de quem passa dirigindo nas estradas, também para evitar possíveis acidentes por a pessoa estar cansada. Norton, ele não vai estar sendo cansado todo esse tempo se trocar o horário. Ele descansa do horário anterior. Simples assim. Lá em Caxias, fiquei informado, e outros lugares, mas Caxias, que é uma cidade significativa. Mas e o anel rodoviário não vai sair? Bom, seja lá o que for, mas nós estamos falando sobre espaço para carga e descarga. Nós temos espaço hoje em Dom Pedrito aí pintado em mercearia, em academia, em loja, em armazém. Nós temos espaços pintados obrigatórios em vários locais da cidade a população questiona. Ué, por quê? Não, mas esse está na lei federal, né? Carga e descarga tem que... tudo bem, Pacazzi. Tá. Só que nós estamos ficando com muito espaço reservado para determinados segmentos e vamos estacionar aonde? Não, mas nesse caso do carga e descarga, a sugestão que nós damos é o seguinte, o ajustamento, que é um ajustamento municipal, viu, da regra, né? O município tem direito de fazer esse ajustamento, de mudar isso. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Quais são as lojas de hoje aqui que tem isso aí? Por exemplo, a Quero tem pátio próprio. Mas tem. Tem um pátio próprio ali para receber. Tá. Só. As outras todas têm carga e descarga. Pois é, mas eu te pergunto, quantas lojas nós temos em Dom Pedrito hoje que precisam utilizar a rua normal como um momento para carga e descarga? Eu não sei quantas, mas umas quantas. Tem umas quantas. E só o fato de ter a placa ali que está obedecendo uma legislação federal, não tem a menor dúvida. Só trocar o horário. É possível trocar o horário e sobreviver? Tem vida depois disso? Tem. O exemplo, Caxias, Bento Gonçalves, Farroupilha, Carlos Barbosa, Gramado, Canela, e por aí vai, entende? Incrível, essas cidades conseguiram sobreviver. Pois é, já que tu adentrou essa seara, pois é, mas e como é que nós conseguimos viver todas essas décadas aí, sem tanta plaquinha, sem tanto pintura azul, vermelha, amarela pelas ruas da cidade? Bom, aí... Eu não vou falar mais. Não, aí tu já tá... Vai lá tomar tua água. Já está querendo briga aí com... Não, então vamos ficar, né? Vamos nos situar na carga e descarga aí, quem sabe se os nossos vereadores não regulamentam isso, né? De maneira mais prática e saudável, confortável e que seja do proveito de todos, né? Que não descontente ninguém. Como diz o Martim Fierro, para bien de todos, para mal de ninguém, tá? Agora tu falaste lá, é a Equatorial, é não sei quem, isso é uma barbaridade, que tem que privatizou e que isto, que aquilo, que aquele outro. Olha, gente, nós estamos com problemas, sem dúvida nenhuma, mas vamos focar melhor isso aí. O problema não está sendo exatamente a privatização, mas a falta de fiscalização. Por exemplo, Equatorial, para quem tu reclamas? A ANEEL? Liga para a ANEEL. O que diz lá no telefone, Norton? Bota o que diz a ANEEL? Pois é. Até vou recusar. Quem aqui é que multa, Pacazzi? Hein, Pacazzi? Desculpem. Quem é que multa a concessionária? Pois é, isso aí. Não, mas quem é que multa? A Gergs, a ANEEL. Tá, e o dinheiro da multa vai para onde? Aí é que tá. Vai para o governo. Essas agências... Vai para os cofres. É diferente por exemplo, o Poder Judiciário, quando multa alguém, vai para os fundos judiciários, que eventualmente até ajudam as comunidades. Mas essa da ANEEL, as concessionárias, vai para o governo, e aí o governo é que manda na ANEEL, o governo é que manda na Gergs, quer dizer, vai do nada para lugar nenhum. Eu continuo afirmando, os únicos atingidos e que carregam o ônus sobre si é o contribuinte.
é o usuário, vamos dizer assim. Pois é, por outro lado, o argumento é um debate aberto, a gente não vai absolutamente querer ser o dono, nem é a nossa intenção, o dono da verdade, não, todo mundo está errado, eu que estou certo, não. De jeito nenhum. Só que a gente vê assim do outro lado, por exemplo, não, nós temos que voltar a estatizar. Bom, e aí a gente dá uma olhada nas estatais, qual é que está dando certo, qual é que está dando lucro, e a pessoa, não, pelo menos está fazendo, mas sim, tu não está tirando de um lado, mas está tirando do outro, né? Quem é que sustenta a estatal? Não é o erário público? E o erário público é formado com o quê? Com a árvore de jabuticaba lá no fundo do jardim que dá dinheiro junto, dá dólar, dá euro, dá tudo isso? Não. É o bolso do contribuinte, do pagador de impostos, é que sustenta tudo isso, né? Então, se a gente tivesse bons exemplos aí de estatais que tivessem sadias, né? Tivessem a pleno, dando resultado, fazendo investimentos, não, uma estatal não pode dar lucro. Não, lucro não. A receita que dá resultado positivo tem que ser reinvestido. Essa é a regra, sempre foi. Reinvestido. Certo? Mas nós não estamos vendo isso. Algumas estatais que ainda sobram estão aí, coitadas, né? E aliás, nós vamos pagar, né? Por exemplo, no caso dos Correios aí, fez um empréstimo de 8 bilhões. Ah, mas valeu a pena, né? Não sei. Valeu a pena, claro. Valeu a pena essa dos Correios. Ai, claro. Tu teve aí a manutenção, a preservação. Preservaste, viu, Pacazzi? Sim. A cultura nacional, Chico eu Buarque, Maria Bethânia, Gilberto Gil. Vê o Chico Buarque lá numa vida sofrível. Mas o que ele trabalha nos Correios? Ganhando lá em torno de 5 a 10 milhões lá em Portugal para cantar aquelas músicas dele. Ora, Pacazzi. Mas eles são vítimas da ditadura. São funcionários do Correio? Não, são vítimas da ditadura. Ah, tá. Tá bom. O Norton, tu está abastecendo com a gasolina mais barata, é claro, né? Sem aplicativo. Aonde? Não sei. No Uruguai? Não, existe aqui. Argentina? Não, tem uma notícia, uma manchete que a Petrobras baixou o preço e que, por conseguinte, efeito cascata, o preço da gasolina baixou. Que maravilha, Pacazzi. Meus parabéns. Tá. Olha aqui, gente, num programa aí nós falamos que se pode falar a verdade através da estatística e se pode mentir também através da mesma estatística, tá? Por exemplo, quando se diz aí, quando se faz uma manchete, que é uma manchete que sensibiliza todo mundo, né? Olha, o desemprego no Brasil diminuiu. Olha, não sei, bom, mas vamos ver como é que se chegou a essa conclusão, como é que se chegou a esse resultado. Fazendo uma pesquisa direta por amostragem e tal, e incluindo como empregado aquele que recebe Bolsa Família. Mas na verdade, esse não é um empregado, né? A pessoa que está recebendo Bolsa Família, precisamente está recebendo também porque está desempregado. Pela circunstância, não diretamente, não legalmente, né? Protocolarmente, melhor dito, né? Não, olha, está desempregado, então que tem que dar uma bolsa. Não. É um sustento, é um apoio, é um aporte que servirá muito também para aquele que está sem emprego. Agora, quando tu considerares, e o IBGE considera que o indivíduo que recebe Bolsa Família está no rol, na coluna dos empregados. Acho que erra, né? Quando passa essa... Pois é. Acho que erra, que não está plenamente, objetivamente, não é, passando um dado certo, porque, não sei, no ponto de vista, então vamos aumentar então o número de pessoas que recebem Plena Família e vamos terminar com o desemprego. Aí não tem mais nada de ninguém desempregado, né? Vamos fazer bolsa para todo mundo, para todo o Brasil ou para ninguém. E aí o Brasil ostentará o prêmio mundial de ter desemprego zero. Não sei.
Acho que, sei lá. Ô, gente, vocês já perceberam aqueles pontinhos pretos? Você vai caminhando nas calçadas de Dom Pedrito. Aliás, caminhando nas calçadas é difícil de compreender. Tem algumas calçadas, infelizmente a maioria das calçadas em Dom Pedrito está intransitável. De longa data. Quem é o Norton? Tu que é uma pessoa esclarecida, que sabe muitas e muitas coisas, é impressionante, uma enciclopédia ambulante. De quem é a responsabilidade da manutenção boa das calçadas? Pacazzi, por via de regra, Sim. segundo as informações, a calçada seria, em tese, responsabilidade do contribuinte, do cidadão, do morador. Sim. Seria. Sim. Até porque o poder público só faz algum reparo quando promove algum serviço. Seja, a cobrança sempre é em cima do cidadão. Sim. Agora, a pergunta é, por que o cidadão é responsabilizado, multado, também quando utiliza essa mesma calçada? Ah, sim. Entendi. Entendeste? Já que ele tem a responsabilidade de mantê-la ok, transitável e tudo, né? Sabe que é um tema difícil, né? E aquelas elevadas que colocam na calçada, Sei. aquelas rampas, por exemplo. Sim. Qual é o princípio que legaliza aquilo ali? Pois é. A pessoa, mas já que a pessoa é a responsável? É dona da calçada, então ele pode botar até no meu entender, Sim. é um espaço público. Pois é, né, Norton? Mas aí quando tu faz, por exemplo, é feito um calçamento. Pois é, né? Quem fez o calçamento faz uma calçada já para deixar organizado? Não, mas aí, com esse precedente, bom, essa calçada, essa parte aqui, essa testada aqui da minha propriedade é minha. Essa calçada é minha. Eu que mandei fazer. Tá, mas aí se tu plantar uma árvore, não é tua. Não sei. Tu plantaste uma árvore, tá? Tu, com teu bom coração, pode servir a todos, né? Aquela sombra. Se for uma árvore de frutas, tu vai dividir as frutas, etc e tal. Mas abre um precedente bem interessante, viu? Daqui a pouco tu pode fazer uma churrasqueira na calçada, por que não? É tua, né? Ou botar uma roda gigante, ou um balanço, né? Uhum. Pode, não pode, Norton? Seria pitoresco, né? Agora, Pacazzi, mas isso aí não está no código de posturas? Sendo público, tem que ter uma fiscalização sobre as condições. Mas o Norton, baseado em quê? Em código de posturas. Cadê? Quem é que constrói, quem é que faz a calçada na frente da sua casa? O proprietário. Quem é que numa empresa coloca a Unistein, coloca a calçada para melhorar o aspecto? O proprietário. Sim. Então ele é dono da calçada. Por via de regra, sim. Tá, mas aí então, se ele sendo dono, não, tu passa, tu não. Não, um momentinho, para um pouquinho. Se eu sou dono, eu determino quem entra, quem passa, quem anda, e até a bicicleta que pode andar, a outra que não pode. Fica assim, cada um por si, e Deus não vai ser por todos aí. Isso não tem a menor dúvida. Tu é um complicador, né? Eu não. Eu estou só te perguntando, mas tu é um cara que conhece tudo, né? Eu não conheço nada, sou pastor leigo. Mas eu estava falando o seguinte, aquele chiclete que você vê nas calçadas, o chiclete, aqueles pontinhos pretos, você olhe para baixo, né? Até para ver os buracos, e vai ver aqueles pontinhos pretos. Sabe o que é aquilo? Chiclete. Aquilo é chiclete. E aquilo é responsável pela morte de muitos pássaros. Olha, ecologistas aí, defensores do meio ambiente, atenção, pobrezinho do passarinho morreu também. Do defensivo agrícola, claro que sim, morreu também, então é ruim também, mas morreu do chicletezinho que tem doce, e o passarinho vai ali, dá uma bicada e morre. Não imediatamente, vai lá, leva para o ninho, etc e tal, passa a mala e morre. Tá? Em Barcelona, eu acho que tem muitas cidades que já fizeram isso, mas em Barcelona eu presenciei uma iniciativa que eu achei notável.
eles de pontos em pontos têm umas caixinhas e ninguém leva para casa para trocar por droga, pelo menos por enquanto. Umas caixinhas adaptadas que é para o indivíduo, depois de mascar o chicletezinho, colocar ali e não no chão. Não atirar no espaço público, de trânsito público, tá? Bota ali naquela caixinha. Depois o serviço de limpeza pública sabe como levar aquilo para o lugar próprio para descarte. Uma caixinha. Atenção, vereadores. Quem sabe se a gente não faz uma experiência. Não deu certo, levaram todas as caixinhas. Bom, mas se tentou. Caixinhas para receber, depois de bem mastigado o chicletezinho, bota ali. O que se chama isso? Comportamento civilizado. Vamos dar uma meta, um incentivo para que as pessoas comecem a praticar, daqui a pouco elas gostam de praticar comportamentos civilizados. Ah, mas é uma coisa tão pequena. Sim, mas começa por aí, tá? Então, não sei, fica a ideia aqui, chiclete nas calçadas, que prejudica todo mundo, tá? E enfeia também a cidade. Tira na rua aí, não é de ninguém. Não, é de todos, tá? E aí, vamos ver também essa questão das calçadas, tá? Outra coisa, precisamos de uma guarda de trânsito? Claro que sim, né, Norton? Pá, se precisamos, né? Estamos precisadíssimos disso. Será que precisamos? Eu acho que sim. Por exemplo, só para dar um exemplo aqui, se combinou, está definido que a Bernardino Ângelo de tal a tal é mão única. Até porque é bastante temerário fazer mão dupla. Estacionar e deixar não é por vontade, não, porque eu tenho vontade que seja assim, eu acho mais bonito. Não, na prática é pelas condições da via. A via é estreita, então se tu quiser fazer tudo ali, não vai dar. Alguém vai ficar incomodado disso aí, vai dar problema, vai dar conflito. Pois é. Entende? Uhum. Um carro que vai, outro que vem, não, eu em primeiro, porque o meu carro é mais bonito que o teu, é mais forte, é mais isso. Não! Vamos evitar esses pontos de confronto, esses pontos de atrito. Tá? Então a Bernardino sempre entendi que ela é mão única, de um certo ponto, incluindo Andrade Neves, Duque de Caxias aqui, vai adiante, vai lá até, eu acho que vai até a 7, né? 7 de setembro, não, vai até, não sei, Norton, eu já me perdi. Mas quando as pessoas não obedecem, não. Pois é. Né? Quando não obedecem, aí complica, tá? Bom, mas aí não obedecer, não querer ter consciência, ou não saber, ou não ver. Uma vez eu fui multado longe daqui e aleguei no momento que eu não tinha visto a placa, tá? Eu não tinha visto a placa. E o policial me disse assim, não ver será o mesmo que não saber. Tá? Assim. Bom, então... Desconhecimento. Eu fui, claro. Então, como eu fui privado desse conhecimento, levei uma multa e aí? Não tem problema, né? Pacazzi, eu lembro que numa saída lá durante o mês de janeiro, domingo, 3 horas, olha só, mês de janeiro, sim, metade do mês de janeiro, domingo, 15 horas, um calorão infernal. Eu estava saindo ali do cassino, vindo embora para Dom Pedrito, e fui multado. Eu recebi uma multa depois. Sim. Porque eu passei por um local escolar e não parei. Aí estava aquele sinal vermelho intermitente, né? Sim. Piscando ali na saída do cassino, passei a menos de 40, que era a velocidade permitida ali. Só que atrás do meu carro, via na época um carro da Polícia Rodoviária Estadual. E me multou, Pacazzi. Agora, qual era a necessidade da multa, já que eu estava na velocidade normal, né?
Multou por multar, porque domingo, 15 horas, pleno período de veraneio, né? Qual era a escola que ia estar funcionando ali? É verdade. Não, verdade. E o sinal intermitente dizia o quê? Que eu tinha apenas que ter cuidado, observar, né? Observar a velocidade, né? Uma vez me conta um que foi multado porque fez uma conversão à esquerda. Mas à esquerda do quê? Se não tinha o eixo. Ó, o Luciano Martins te mandando um grande abraço. Um grande abraço a ele também. Gente, especialmente nessa época se compra muita água, e água mineral, né, normalmente, né? Tem muita gente que toma água filtrada da torneira, que é muito boa. E alguém uma vez perguntou: você não confia na água da Corsã? Muito, confio. Por acaso, o Luciano está falando sobre as caixinhas para recolher as fezes animais que o pessoal estava levando, os saquinhos para colocar o lixo em casa. Como assim? Aquelas caixinhas para recolher as fezes que o pessoal estava levando, os saquinhos, para quando anda com os animais na rua, vai levar o animal e fazer a sua caca no meio da rua ali, né? Sim. Tá. Recolhe, né? Recolhe. Tá, e leva para casa. Pro seu lixo. Pro seu lixo. Por que não? Também parece uma conduta bem interessante, né? Agora, essa do chiclete é uma boa. Veja, vamos experimentar, quem sabe botar. É simples, me pareceu barato até, e fica ali e mais ou menos faz uma certa campanha de conscientização, assim: olha, gente, quem sabe a gente faz isso? Pode ser? Pode, né? Com bom senso, com carinho, com afeto, nada imposto assim, tem que fazer, senão o relho pega. Não, primeiro vamos tentar fazer com suavidade, com amor, né? Com amor. Então tá. E aí, se a coisa funciona, melhor, né? Se não funciona, aí sim se faz uma fiscalização, alguma coisa nesse sentido, mais coercitiva, mais punitivo, enfim. Mas seria bom para todos. Mas vamos fazer essa tentativa. Tá. O Norton, muitas pessoas tomam. Eu estava falando. Olha uma ouvinte mandando aqui para ti. Sim. Em Dom Pedrito, tem quem faça isso de juntar a sujeira dos seus pets? Desconheço. Eu vejo deixarem tudo a céu aberto e retornam alegres e faceiros e para as suas confortáveis casas. Tem pessoas que querem, exigem para si que a sociedade seja o máximo, né? Que a sociedade esteja a pleno a seu serviço, né? Mas não querem ser seres sociais, não. Eles não querem, não se adaptam a isso, né? A sociedade sou eu. E como dizia o Rei Sol, né, da França, né? E o Estado sou eu, e acabou. Terminou. Então essas pessoas continuam pensando aí como o Rei Sol, né? Eu sou, pronto, né? Acabou, né? Sou eu. Essa conduta assim, muito egoísta, né? Aí não vai dar certo, né? Aí vai dar conflito, não tem a menor dúvida, né? E é aquela velha ideia, né? Mas isso aqui é o lixão. O espaço público é o nosso lixão, né? Então nós não vamos evoluir mesmo, não temos como, né? Sair do atoleiro e ir para um lugar melhor. Não tem, nós não vamos ter melhor qualidade de vida, nada disso vai acontecer, né? Quando as pessoas imaginarem, pensarem, né? E fizerem na prática isso, né? Que o espaço público é o grande lixão, é o lixão de todos nós. Então vamos ficar no lixão, né? Aí vai ter doença, vai ter isso, vai ter aquela outra. Aí a gente cobra do poder público: que barbaridade, não me atende, não está. Mas qual é a sua parte? O que você pode fazer? O presidente John Kennedy, quando foi presidente, quando ele entrou, o discurso de posse dele foi muito bonito, mas ele disse alguma coisa marcante. Não pergunte o que a América pode fazer por você. Pergunte, isto sim, o que você pode fazer pela América. Olha a profundidade disso.
Pois Não é. existe Estado, nem governo, nem coisa nenhuma, sem as pessoas. É preciso que, por isso é que se diz, estar em sociedade é uma conduta positiva, não é Valdir. passiva. Tá? E aí, então, vem tudo isso. Agora, eu falava na água e alguém disse assim, mas você não confia na água da Corsã? Sim, se confia na água da Corsã. Claro que sim, ela sai muito limpa. Sai lá, através de vários processos químicos ali, sai realmente potável. O que se leva uma certa dúvida são os encanamentos, os canos que são, em algumas partes da cidade, talvez a maioria, são velhos, são de longa data. Aí existem muitos elementos que não são apreciáveis lá quando sai na torneira. Mas tem o filtro, tem isso? Tem tudo isso. Mas outras pessoas preferem água mineral. Aí, não, mas é tudo igual à água mineral. Não é. Elas variam umas, não, porque o sódio alto, não sei o que, baixo, o selênio baixo. Não tem. Isso tudo realmente faz parte. Diz uma autoridade num assunto aqui que o principal que se deve olhar na água mineral é o pH, tá? Que é exatamente a acidez ou não, a alcalinidade da água, e o ponto de referência é 7. De 7 para cima, essa água é alcalina. Essa é uma água saudável para o indivíduo. Ele já tem vários processos de oxidação no dia a dia, né? E a água estaria, a água não alcalina, que está abaixo de 7, ela vai contribuir para que essa oxidação é envelhecimento, viu? O ferro, quando oxida, o que ele acontece? Enferruja, né, Norton? É isso, né? Isso. Tá. E a pessoa também enferruja, certo? Então, não é que ela não vai enferrujar tomando, então vamos tomar aí 40 litros por dia de água alcalina. Não é assim. Mas que ela evita de ter mais um elemento oxidante de água que não é alcalina, que está abaixo de 7, o pH é fácil de olhar, né? Então, o recomendável é que as águas boas para a saúde, a pessoa escolhe o que ela quiser, que seja com um pH de 7 para cima, tá? Tem várias marcas aí boas, né? O Norton, então tá, tu conseguiste fazer contato com a ANEEL e com a Gerges, não? Não. Tenta, agora está em férias, então está agradável para fazer esses contatos aí, para saber. Com certeza, né? Não é para fazer essas. Bom, alguém me pergunta aqui o seguinte: o que tu sabes? Estava falando sobre história, né? E vou lá na história, sem juízo de valor, absolutamente. O que aconteceu em 64, o chamado denominado movimento de 64, tá? Alguns já botam um juízo de valor, dizendo que foi um golpe, outros dizem que foi uma revolução redentora. Aí já é adjetivo. E adjetivo define partidarismo, parcialidade. Vamos tentar reproduzir aqui a história sem parcialidade, tá? Então, chamando de movimento 64. O que aconteceu na época? Isso aí é história, está nos livros, tá? Nos livros sérios, né? Que não são parciais, livros de história, os livros científicos de história. Inflação alta naquela época, total desrespeito à propriedade privada, isso é uma constatação, não é opinião. Alto nível de corrupção, estatização político-eleitoral, se estatizava para colocar os apaniguados, não, os do partido, né? Os do poder, os que estavam de acordo.
acordos internacionais espúrios que só estavam interessados nas nossas riquezas, não nada em contraprestação, nada, a contrapartida não era exigida, né? Alteração dos processos educacionais. O processo educacional tem muitas nuances, né? Muitos lados aí, é um processo muito rico, né? Muito diversificado, mas no mínimo, o mínimo que se exige é o indivíduo falar e escrever, de preferência corretamente, a sua língua pátria, né? Conhecer a sua história, mas de maneira isenta, né? Cientificamente, conhecer a sua história e fazer a conta, saber fazer conta, somar, dividir, subtrair, multiplicar, que isto é um conhecimento universal. Não, mas na China 2 vezes 2 não é 4, é 4, por mentira que pareça, é 4. Na China é, na Rússia é, na Venezuela é 4. A matemática é universal. Ah, não, mas essa equação aqui no meu país, não. Então faz uma ponte com a tua equação aí, que vai cair. Vai cair. Isto é universal. Então, isto é que não se pode mudar. Pode isto sim dar uma ênfase, não é? Uma questão de prioridades na educação. Olha, veja bem, o lado social da coisa. Acho bonito, muito bonito o lado social. Veja bem que estudar, o ensinamento é uma ferramenta, nunca é um fim em si mesmo. Essa ferramenta, esse meio, serve para melhorar a situação do indivíduo e, por conseguinte, melhorar a sua sociedade. É isso, é uma ferramenta, é um instrumento de trabalho, de progresso, de evolução científica, artística, enfim, isso é o conhecimento. Quando se quis fazer aí uma alteração radical no processo educacional, parcializando isso aí, interpondo uma verdade pouco prática, mais ideológica do que prática, e por conseguinte menos eficaz na vida, no dia a dia, nos processos normais de vida, de satisfação das necessidades básicas do homem, do ser humano. Aconteceu naquela época. Entrega de riquezas minerais a estrangeiros, solto. Isso lá em 64. Superfaturamento de obras públicas. Bom, Brasília está aí, mas está na história, hoje é pitoresco, que muitos helicópteros levavam areia, que a areia chegava de muitas formas, inclusive de helicóptero. Mas isso está na história, está escrito, existem documentos provando isso. Bom, mas era a maneira de fazer? Tá bem, aí se discute, tá certo, vamos ver, era a maneira de fazer. Rigorosa censura à imprensa. Naquela época tinha, por exemplo, a revista Manchete, tinha a revista Cruzeiro, tinha o Correio do Povo, tinha o Jornal do Globo, o Estadão, tinha tudo isso. Tá na história. Tinha o Diário de Notícias, né? Várias vezes havia, naquela época, também uma restrição rigorosa. Isso tudo antes do movimento de 64. Tá? Isso aqui está na história tentando explicar o movimento de 64, que foi solicitado pela população brasileira. Também está registrado. As pessoas estavam na rua, solicitando, pedindo, enfim. Incentivo à quebra de hierarquia militar. Fatos que estão consagrados, estão registrados. A famosa, o motim dos tenentes, isso aí foi notícia mundial, né?
Não que general, marechal, capitão, major, isso nada tinha valor. Quem tinha valor era exatamente quem ia para frente. Era o conceito, né? Quem ia lá na frente do campo de batalha, na trincheira para morrer primeiro. Esse era o conceito. Mas, na verdade, era uma quebra da espinha dorsal de qualquer organização militar, que é a hierarquia. O sargento obedece quem? O capitão obedece quem? O major obedece quem? O coronel obedece quem? O general obedece quem? E naquela época tinha marechal. Exatamente isso, é uma combinação, é da estrutura militar, né, da organização militar, de qualquer organização militar, exatamente a hierarquia militar. Então tudo isso estava, é o que diz a história, estava na motivação do movimento de 64, que alguns chamaram de golpe. Podem continuar achando isso aí, tudo bem. Tá? E outros disseram que foi uma revolução. Tá? E ainda colocaram aí um aditivo chamando Revolução Redentora de 64. As pessoas, de posse desses dados, façam o juízo que quiserem. Não são obrigadas a que isso aí é fake. Não. Muito bem. E até pego daí para esse movimento. Mas isso é fake. Fake é o que não me... Será que fake é realmente a mentira? Ou é aquela verdade que não me deixa bem? Ou a minha verdade, de certa forma, pode ser fake para outra pessoa? Pode. Não é conveniente. Enquanto nós ficarmos nesse terreno da conveniência, do que serve, o meu grupo não aceita, nós vamos ficar nesse embalo aí, perdendo tempo, porque não vamos chegar a conclusão nenhuma, que não vai melhorar a vida de ninguém permanentemente. Nós não vamos crescer, não vamos amadurecer como pessoa, como povo, como sociedade, como país. E o nosso país é lindo, nosso país é maravilhoso, é espetacular, é riquíssimo, né? É espetacular. Você anda pelo mundo, escolha alguma coisa que pode ter alguma coisa igual, melhor não. Não tem melhor. Qual é a nossa diferença em relação ao mundo? É o amadurecimento da nossa sociedade. É isso que nós temos que buscar. Nós não vamos agora, nós queremos, tá dando pouca terra rara que vai importá-la. Não, nós precisamos importar nada do que refira ao nosso país continental. Nós precisamos melhorar as nossas atitudes, nossa sociedade, o nosso povo. Isso é que nós precisamos melhorar. Precisamos crescer nesse sentido, em direção à civilização, condutas civilizadas. Vamos nos entender melhor. Eu me recordo, na cooperativa de Dom Pedrito, eu devia ter os meus 8, 9 anos de idade, e quando ia com meu pai, às vezes acompanhava meu pai em alguma visita à cooperativa, no quadro principal lá da cooperativa, da gerência, ali do local de reuniões da cooperativa, tinha um quadro que me chamava muito a atenção. Aparecia um farnel ali, uma ração, bem no centro do quadro. E 2 burrinhos presos por uma corda, um no outro. Tá? Não, ao contrário. Aparecia de um lado um farnel ali, um depósito de ração, e do outro lado também outra porção de ração. E 2 burrinhos no centro, presos um no outro por uma corda. Um queria ir para o seu lado para comer aquela ração e puxava o outro, não deixava o outro chegar na sua ração. Até que eles não conseguiam fazer isso, porque nenhum chegava na sua porção de comida, né? No seu ideal
que era consumir aquela ração. Então, o que aconteceu? No quadro seguinte, aparecem eles os dois juntos, foram comer primeiro a ração do lado da esquerda, por exemplo, e depois juntos foram comer a ração do lado da direita. Então, se nós não fizermos isso, nós não vamos ter a benesse dessa ração que tanto necessitamos, como povo, como país, como sociedade. Não teremos essa dignidade jamais. Precisamos compreender que nós somos pessoas que temos inteligência, que temos bom senso, sabedoria. Vamos fazer como esses burrinhos. Primeiro uma ração, ou da direita primeiro, ou da esquerda primeiro, e depois a outra. Mas juntos venceremos. Tá bom? E é dessa maneira que a sociedade precisa se comportar e entender, Pacazzi. Porque quem promove e prega a separação de direita, de esquerda, de centro, na realidade só age em benefício próprio e não do coletivo. E nós temos que preconizar sempre o quê? O coletivo das ações. Quando tu está no trânsito, tu sabe se aquela pessoa que vai cruzar lá na faixa de segurança, ela é da direita ou da esquerda, e isso aí vai ser motivo para que tu avance ou não na faixa? Não. Nós temos que obedecer e respeitar o cidadão como cidadão, independente das suas escolhas. Escolhas, isso aí a própria palavra já define. Escolhas. Cada um faz e entende ou executa aquilo conforme a sua maneira de pensar ou o seu entendimento, mas isso aí jamais deve ser um lenitivo ou ou a maneira de nós julgarmos alguém por suas escolhas. As escolhas definem aquilo que nós vamos fazer, mas jamais isso aí deve servir para que alguém nos julgue de maneira A ou B, ou tome uma atitude a favor ou contra também, porque em algum momento nós promovemos escolhas. Tu deixa de abraçar alguém porque ela escolheu de repente um partido que tu não simpatiza, Pacazzi? Ô Norton, o pior é que nessas separações, nesses confrontos, o radicalismo vai existir sempre, né? Sempre. O pior é que ninguém aproveita isso a não ser aquele que está... Lógico. Lá com a mão no leme, né? Claro. E se aproveitando disso tudo, tá certo? Quantos amigos eu tenho que são gremistas ou que são flamenguistas? Eu até por ali no mais eu sou colorado, mas também não sou dos mais fanáticos, viu, Pacazzi? Sim. Né? Eu tenho as minhas escolhas. Agora, eu vou deixar de conviver com as pessoas e eu vou discutir e vou brigar Não, jamais. Por uma futilidade, né? Eu respeito. Sabe que eu sempre procuro seguir aquela tua expressão. Uhum. Posso até não concordar, mas vou defender amplamente, com todas as forças, aquilo que tu pensa, Pacazzi. Porque eu vou respeitar aquilo que tu pensa. É assim que a sociedade deve estar, sempre em profunda convergência. É isso aí. Muito obrigado pela sintonia, pela audiência, pelo carinho de sempre. Grande abraço. E estaremos de volta na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Um grande abraço, Norton, um abraço a todos. Eu gostaria de saber o nome de cada pessoa, se pudéssemos, né? Que está na nossa audiência. São tantas, Norton, são muitas manifestações de carinho, viu? Sim, o principal é que nós estamos há quanto tempo? Aqui, nesses microfones, antes, eu, tu, Laval, depois eu, tu, Barreto, até o atual prefeito Diego da Rosa Cruz, o Giga, já esteve nos acompanhando. Quantos programas fizemos aqui? Eu gostaria apenas, Pacazzi, ao começar esse 2026, não vou mudar nada. Vou continuar não sendo candidato,
Vou continuar sendo um voluntário para vir aqui nas quartas-feiras junto contigo. Se alguém mais se agregar a nós nessa trajetória, muito bom. Certo. Mas vamos continuar fazendo aquilo que entendemos ser uma escolha. Escolha? Isso. Escolha nossa, tá bem? Tá bem. Abraço, Norton, abraço a todos, muito obrigado. Nos queiram bem, que não custa nada. E estaremos de volta na próxima quarta, se Deus quiser. Até lá. A Rádio Sulina apresentou Programa Tema Livre. Obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro.